Como conseguir se livrar do pecado e voltar a ter um coração limpo? Ou você que nunca experimentou de ter um coração purificado e limpo. Como é possível isso? Você que está aí lutando contra algum pecado há anos. Eu mesmo já passei por isso. No meu processo de conversão, no início, eu demorei bastante para me livrar de alguns pecados que eu carregava durante muito tempo. E então, quando nós começamos a metanoia, a transformação, através do Espírito Santo em nós, devagarinho, os pecados vão se desligando de nós. Mas quais são os passos e o que é necessário para que você possa desfrutar desta paz que é um coração limpo? Olá, queridos irmãos e irmãs, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue também lá nas minhas redes sociais, no Instagram, Facebook, no Telegram e no meu segundo canal, Bíblia Falada com Mari Garcia, onde você vai ouvir as escrituras sagradas através da minha voz, ok? Então hoje nós estamos falando sobre como conseguir este coração limpo. E para começar eu quero ler com vocês o Salmo 51, lá no versículo 10, onde Davi está fazendo uma oração a Deus. E ele diz assim no versículo 10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Esse era um desejo profundo de Davi depois que ele cometeu o pecado de adultério e de assassinato. Então, ele estava se martirizando, ele não se conformava. Aquilo para ele se tornou algo pesado. E quando nós realizamos alguns pecados, e principalmente aí no seu início de conversão, quando você está se desligando e volta novamente a estaca zero, isso pesa, é difícil, é trabalhoso. Talvez você já tenha anos de crente, anos de cristão, e de repente você tem um deslize horrível, e isso vai te trazer um peso. E Davi estava com este peso. Ele está clamando: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito firme. Ele percebe aqui que ele estava corrompido e falho, e se separando de Deus. Porque o pecado ele faz um buraco entre você e o Senhor. Você se distancia. Como o próprio Jeremias, o profeta, escreveu lá em Jeremias 19:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e extremamente corrupto, e desesperadamente perverso. Quem o conhecerá? Aqui, Davi percebe que, a menos que Deus criasse um profundo desejo nele de andar livre deste poder do pecado que ele havia sido laçado, ele não conseguiria fazer isso sozinho. Então, como que você aí consegue sair deste lugar da lama, para experimentar grandes coisas que o Senhor tem para sua vida? Este coração limpo, ele vai representar as emoções, o intelecto, a vontade, a sua alma. Então, quando nós nos convertemos, o espírito começa a conversão, porém a alma ainda não se converte. E é interessante que muitos vivem uma vida muito tempo se convertendo espiritualmente, mas não se convertendo na alma. Quando eu digo alma, eu digo os pensamentos, as vontades, as motivações. Elas continuam igual o velho homem. Então, essa regeneração do homem espiritual vai trazer, de alguma forma, vida espiritual para a alma. Mas para isso eu preciso ter o culto racional, eu preciso desejar isso e buscar isso racionalmente. Então, depois que o sangue de Jesus caiu naquela cruz e Jesus ascende aos céus após ressuscitado, ele deixa o Espírito Santo para cada um de nós. E este Espírito Santo consegue nos lavar, nos limpar através da palavra que vai entrando em nós. Então, enquanto ainda temos esta natureza do pecado, desejos contrários aos desejos do Espírito Santo, nós não conseguimos viver a plenitude de Deus em nossas vidas. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui, coração está dizendo justamente isso, a sua motivação, a sua vontade, suas emoções. Guarda, guarda, porque dali procede a fonte da vida. Você vai ter fonte de vida, você vai ter gosto pela vida, a sua vida vai ser alegre, plena. Então, o Senhor Jesus também nos disse lá em Mateus 12:34, a boca fala do que há abundância no coração. Isso quer dizer que se você está com o coração limpo, da sua boca sairá águas limpas, puras, que matam a sede de outras pessoas, mas o oposto também é verdadeiro. Se da sua boca sai água suja, você vai sujar o seu
redor e principalmente você vai danificar a saúde das pessoas que estão ao redor de você. Então, o coração puro, ele vai produzir naturalmente as conversas limpas, sem palavrões, sem gritarias, sem insultos, sem diminuição do outro. Pelo contrário, você tem desejo de ver o outro crescer, de ver o outro dar certo. Você não precisa que o outro diminua, a pessoa que está do seu lado diminua para você crescer em cima dela. Não, na verdade, você quer ver aquela pessoa crescer, porque junto você também vai crescer. Então, você não precisa que um seja lesionado para que haja sucesso na sua vida. Então, aqui eu separei alguns tópicos para você aí que quer hoje mudar o seu coração. E o primeiro deles é: um coração limpo é totalmente obra de Deus. Salmo 51, 10, eu vou repetir, diz: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Aqui é totalmente obra de Deus. É algo que só o Espírito Santo pode fazer por nós. É algo que só Deus pode ir lá e modificar em nós essas vontades. Mas não se esqueça que o Espírito Santo habita em nós. Então, a nossa vontade, ela é racional. É um exercício diário. Hoje você não consegue, amanhã você consegue um pouquinho mais, e amanhã mais um pouquinho, até que de repente você está conseguindo gerir as suas vontades conforme a vontade de Deus. Então, Deus não quer que você fale palavras vãs, torpes. Deus não quer que você frequente lugares ruins. Deus não quer que você esteja andando com pessoas que não atraiam você para Ele. Pelo contrário, levem você direto para o inimigo, né, para caminhos do inimigo. Então você devagarinho vai saindo, vai saindo, vai saindo. E isso vai se tornando mais natural. 1 João 1,7. Mas se andarmos à luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Deus está dizendo assim: se andamos na luz, como ele, como Deus na luz está, temos comunhão com o seu corpo. Temos comunhão com ele, porque ele é o nosso cabeça, Cristo é o nosso cabeça e nós somos o corpo. Então, quando estamos na luz, o que significa andar na luz? Significa andar com um coração puro, um coração limpo, limpo do pecado, limpo do engano, limpo das mentiras, limpo dos palavrões, limpo das motivações erradas, de invenções erradas. Você planeja coisas contra alguém, isso está errado. E aqui, quando você percebe que existe um pecado, você precisa confessar a Deus em primeiro lugar. E ele vai te perdoar, mas precisa haver um arrependimento genuíno no seu coração. Só Deus vai conseguir enxergar se o seu arrependimento é genuíno ou não. É verdade. Não tem como outra pessoa enxergar isso em você, além de Deus. Porque só o Senhor conhece o nosso coração. Mateus 19, 25. Quem pode então ser salvo? Mas Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, para Deus é possível que você saia do pecado, ganhe um coração limpo e seja salvo. Em segundo lugar, um coração limpo é um coração amoroso. Romanos 5,5. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus foi derramado sobre nós. E hoje nós carregamos este amor. Primeiro, temos que ser grato a Deus por este amor. E segundo, levar este amor à frente e não guardar só para nós. Entendermos como somos amados, como fomos amados naquela cruz do Calvário, quando Deus deu seu Filho unigênito, Filho único, para morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida eterna, ter uma segunda chance, né? A gente não teria segunda chance, estaria tudo acabado para nós, né? Então, quando nós transbordamos este amor pelas pessoas, por Deus, por nós mesmos, naturalmente o coração ele vai se tornando cada vez mais limpo. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo é amar o próximo como a si mesmo. Então você precisa se amar, você precisa amar o próximo também. Em terceiro lugar, um coração limpo é um coração obediente. João 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, 21, lá no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a ele. João 13, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Então a obediência, ela não vai acontecer da noite para o dia, ok? É como uma criança, se você tem filho, você sabe do que eu estou falando. Você começa a fazer os pedidos para a criança e a criança não obedece, e você continua pedindo, você continua... Aqui em casa, por exemplo, eles entram no carro, os meus dois filhos, e todas as vezes eu tenho que pedir para eles botarem o cinto de segurança. Eles esquecem, e às vezes eles têm preguiça, e às vezes eles estão fazendo outra coisa.
às vezes é desobediência mesmo. Então existem coisas que só vai aprender a longo prazo, treinando, treinando, treinando. E com Deus é a mesma coisa. A gente só vai obedecer a palavra depois que deixar aquela natureza da carne, aquela velha natureza da carne de lado, bem de lado mesmo. A gente entrega na cruz do Calvário e permite com que o Espírito Santo venha e modifique em nós cada detalhe. Até as nossas reações quando somos contrariadas. Talvez você tenha reações aí de gritar, de xingar, de até bater, né? E isso não é legal, não é vontade de Deus para a sua vida. 1 João 3,2: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também Cristo é puro. Então, ter um coração limpo vai nos preparar cada vez mais para sermos noiva lavada e purificada. E este é o quarto tópico. O coração limpo é um coração purificado. Atos 15, versículo 8. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a respeito deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Então, lá no dia de Pentecostes, que é aqui onde está falando Atos, né, um pouco depois, os 120 que estavam lá, ali dentro foram salvos. E também eles foram purificados, receberam este Espírito Santo que veio purificando a alma deles. É claro que foi um processo depois, mas ali naquele momento eles já tinham um primeiro passo sendo dado, né? Então eles receberam aquele poder que veio do alto e os seus corações começaram esse processo de purificação. E aí os seus desejos, seus motivos, as suas vontades foram sendo modificadas. Então o coração purificado é aquele que vai produzir palavras e ações purificadas. Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for útil para edificar o necessitado e para dar graças aos que a ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no quais fostes selados para o dia da redenção. Livrai-vos de toda a amargura, indignação e ira, clamor e calúnia, bem como de toda a malícia. Então, o coração limpo não vai ter caminhos enganosos. Ele te protege de ir para lugares que não são bons. E aqui, por último, em quinto lugar, um coração limpo é um coração confiante. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Também lá no Salmo 86:11, ensina-me, Senhor, o teu caminho para que eu ande na tua verdade, dá-me um coração indiviso, para que tema o seu nome. Indiviso quer dizer que não se divide, mas que tenha só um foco, né? O coração que permanece assim, ó, só focado na fé. Eu só vou porque é o Senhor que está comigo, o Senhor me guia, o Senhor me guarda. Romanos 1:17, porque nele se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E Gálatas 3:11, que diz, mas pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, esta marca que nós recebemos em nosso coração através do Espírito Santo faz com que o nosso coração tenha a tendência a ser limpo a cada dia. Mas para isso você vai precisar se exercitar frequentemente. Você vai precisar ler a palavra com frequência, orar a Deus, chorar na presença dele, pedir desculpa às pessoas que você tem magoado, pedir perdão e perdoar também. Porque o perdão também limita o seu coração e o seu coração não pode ficar limpo desta forma. E aí quando você estiver frente a frente com o pecado, cada vez mais você vai estar fortalecida. E então quando você olhar para o pecado, você vai falar assim, eu não quero. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te fortalecer. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.